Olá, sou Luiz Eduardo Portela, sócio gestor da Novas Capital. Um feliz ano novo a todos. Hoje a gente está gravando o primeiro reporte do ano. Vamos focar em dezembro de 2019, falando dos principais acontecimentos econômicos e sobre as principais posições e como a gente entrou, nesse ano de 2020 posicionado para pegar esse novo ano. Começando a falar sobre o cenário internacional, a gente teve mais um mês, de avanço entre a relação entre os Estados Unidos e China, diminuindo as tensões em relação à guerra comercial. Tem tudo para a gente assinar já semana que vem, aqui no início de janeiro, a primeira fase do acordo entre Estados Unidos e China. Isso ajudou muito os mercados, o ambiente aí da economia global melhorando. Além disso, a gente teve o Brexit, continuando a evoluir, as discussões entre Inglaterra e Europa. E isso tudo a gente já consegue ver sendo refletido em alguns indicadores econômicos. Então, a gente separou um gráfico para mostrar aqui as exportações dos principais países da Ásia, mostrando a melhorar. A gente consegue ver um ponto de inflexão e isso tudo vai se consolidando nos números de atividades tanto da Ásia quanto da Europa. Então, a gente espera que a gente vai entrar em início de 2020 começando a ver uma retomada da economia global. No Brasil, a gente teve um excelente mês, tanto de valorização de ativos, tá? A gente teve aí, a Bolsa Brasil subiu bastante, a gente teve uma boa performance aí de dólar, e juros futuros, e quanto da parte de indicadores econômicos. Então a gente continua vendo a atividade acelerando, vendas no varejo veio mais forte, a produção industrial veio mais forte, a gente está vendo um ambiente, de todo mundo revisando projeção de crescimento do PIB para cima em 2020. Em especial, a gente queria ressaltar, chamar a atenção na parte de emprego. Então, a gente teve um CAGED muito forte. A gente começou a ver a parte de empregos formais acelerando, mostrando que a gente vai ter uma melhora da atividade sustentável. Em especial, a gente separou aqui um gráfico mostrando um forte aumento que a gente teve na massa salarial. Tá? Então, esse é um indicador importante, mostrando que, pela primeira vez, acho que a melhora da economia que a gente está vendo no mercado está começando a bater, a população está começando a sentir essa melhora via aumento de renda. Tá? Falando também aqui sobre os pontos positivos aqui de Brasil, a gente teve um outlook positivo por parte da agente de rating da S&P. Então, acho que todo mundo esperava uma revisão positiva para início de 2020, só que esse foi antecipado aí para o final do ano. Então, a gente acha que isso foi muito positivo e a gente espera que ao longo de 2020 a gente vai ter, de fato, um primeiro upgrade de nota. E, em especial, queria chamar a atenção, se entrar em nosso site, a gente fez um artigo, um paper, sobre um estudo de quando que a gente espera que o Brasil volte a virar investment grade. Então está bem interessante e acho que a agência da S&P antecipou um pouco até a nossa projeção. Tá? Na inflação, a gente teve um destaque negativo devido à forte alta aí de proteínas, em especial da carnes, refletindo aí a gripe suína, que afetou especialmente a China. Então a gente estava com uma projeção do IPCA, da inflação fechar o ano ao redor de perto de 3,20, bem abaixo da meta, mas devido à forte alta de carne que a gente viu aí nesse mês de dezembro, vai fechar bem próximo da meta, ali ao redor de 4,25. Em relação à rentabilidade, a gente está muito satisfeito, muito feliz de ter fechado não só o mês de dezembro muito positivo, mas o ano de 2019 foi excelente para os nossos fundos. Além disso, a gente atingiu aí a marca de 2 bilhões sobre gestão, então a gente está muito satisfeito. Então, falando aqui sobre a rentabilidade dos fundos, o Novos Macro terminou o mês com a rentabilidade de 3,87 positiva e fechou o ano com 11,74%. O Novos Retorno Absoluto fechou o mês com uma valorização de 9,65% e fechou o ano aí com 37,52% no ano. O Novos Institucional fechou o mês rendendo 1,17% e fechou o ano aí com 7,41% positivo. O Novos Ações fechou positivo em 15,51% no mês e fechou o ano aí com 43,73%.
E o Nobres Previdência fechou o mês aí com 1,78% e fechou o ano em 8,03%. Agora, em relação à atribuição de performance, né, dos fundos, a gente vai focar aqui no Novos Macro, o nosso principal fundo da casa. O destaque do mês de dezembro, né, foi a contribuição positiva de bolsa, né, contribuiu com 2,63% né, de rentabilidade ao longo de dezembro. Então, a gente já vinha carregando uma posição, né, comprada, né, com a piora que a gente viu no mercado de novembro, a gente reforçou essa posição. Né, de novidade, a gente começou a ter uma estratégia de comprar bolsas emergentes, né, contra a bolsa americana. Então, além de pegar uma alta da bolsa brasileira ao longo de 2020, a gente acha que outras bolsas emergentes que sofreram ao longo dos últimos anos, em 2020, com um diferencial de crescimento maior em relação aos Estados Unidos, vão se beneficiar dessa estratégia. Tá? Agora, falando de renda fixa, né, contribuiu positivamente com 0,74%, muito em função das posições, né, vendidas em juros, tanto na parte curta quanto na parte longa. Tá? Além disso, a gente vem carregando a posição de NTNB longa, né, juros reais longos. A gente acha que, apesar do forte fechamento ao longo do ano, como os juros reais estão trabalhando próximo aí de zero, né, essas taxas longas próximas aí a 3,50, 3,60, a gente acha muito interessante ainda de carregar. Tá? Agora, falando um pouquinho de commodities, apesar do mês ter sido próximo do 0 a 0, a gente começou a montar uma posição comprada em petróleo. Né? Acho que a OPEC, na última reunião, ela cortou mais a produção, muito mais que o esperado. Então, ela está satisfeita aí com o nível de petróleo um pouquinho mais alto. A gente acha que o fundamento para 2020 vai ser um mercado mais apertado. Então, o petróleo pode trabalhar mais alto, né, fora das confusões, né, geopolíticas, né, que a gente tem visto aí no início do ano de 2020. Agora, falando do mercado de renda fixa internacional, terminou o mês próximo do 0 a 0. A gente encerrou a posição aplicada que a gente tinha nos juros do México e a gente está vendo outras oportunidades para 2020. Então, no momento, a gente está sem posição. Falando no mercado de moedas, contribuiu positivamente com 0,68%. Então, toda a posição que a gente estava carregando em novembro, a gente chegou a zerar com a piora que a gente teve, principalmente com a piora, né, de América Latina, de Chile, Colômbia e México, né, sofreram bastante. Acabou que no Brasil aqui o real teve uma forte desvalorização em novembro e a gente conseguiu pegar parte da volta desse movimento em dezembro, por isso teve essa contribuição bem positiva. Olhando para 2020, a gente entra com a mesma cabeça, a gente acha que a gente vai ter um 2020 dólar fraco global por diferencial de crescimento. Então o mundo vai crescer mais no relativo do que a economia americana, então com isso a gente vai ver saída de dólares, né, dos Estados Unidos para a emergente, para a Europa, né, e para a Ásia. Então a gente está mantendo essa posição aí por início de 2020. Então é isso, queria agradecer a todos. Entramos em 2020, um ótimo 2020 para todos. Continuem acompanhando a gente nas nossas redes sociais, né? Então toda semana tem o nosso podcast, todo mês tem o nosso reporte mensal, tem a nossa carta mensal e a gente está bem ativo ali no Instagram, no LinkedIn e no nosso canal no YouTube. Então obrigado e um ótimo 2020.